minhas crianças, muito bom dia. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje estudaremos ainda na disciplina de História, dando continuidade à nossa aula de ontem, a aula que Tia Vanusa direcionou ontem pelo livro didático. E hoje Tia Vanusa preparou alguns slides para revisar e reforçar ainda mais esse assunto. Ontem nós estudamos um pouquinho sobre a cidadania no passado e no presente. Tia Vanusa pediu para vocês fazerem as leituras aí no livro didático de vocês e observar direitinho como se deu essa cidadania no decorrer dos tempos, né? Em toda a história. Observe aí nessa árvore o significado de cidadania, o sentido da cidadania. A cidadania tem a ver com a participação, opinião, deveres, o exercício do dever e dos direitos, a população, a maioria, a escolha, as ações. Então, observe aí, todas essas palavras aí, elas estão relacionadas com esse nome cidadania, que vem também da palavra cidadão. Todos nós somos cidadãos hoje, exercemos a nossa democracia, temos liberdade de se expressar, mas a gente sabe, a gente viu através da aula de ontem que nem sempre foi assim. No passado, a cidadania ela não existia como deveria existir, né? Então, a gente vai observar, a partir desses slides aí, como se deu toda a evolução da cidadania com o passar dos tempos. Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Nesse primeiro slide, Tia Vanusa está mostrando o que é a cidadania. A gente já viu isso ontem, né? É a prática dos direitos e deveres de um cidadão em um estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos. Não tem como a gente ter mais direitos que deveres ou mais deveres que direitos. Os dois caminham juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Então, os direitos e deveres, eles caminham juntos, né? Aí observe aí que é como se fosse um elo de ligação. O que forma a cidadania são esses três pontos. O Estado, que ele é o organizador da vontade geral. As leis, a gente precisa seguir as leis, as normas para o bem comum, ou seja, para o bem de todos. E a origem do poder na cidadania vem dos cidadãos. Então, os cidadãos é quem decide, especialmente na democracia através do voto, está nas mãos dos cidadãos o poder de escolher quem vai colocar lá no Estado. E quem estiver lá no Estado, resultado da escolha do povo, vai seguir todas as normas, todas as leis para o bem comum. E assim a cidadania irá acontecer. Observe aí, reforçando, né, que a cidadania ela é um conjunto de direitos e de deveres de um indivíduo e de toda a comunidade em uma sociedade politicamente organizada. A gente viu aí em história como se deu a formação das cidades desde a antiguidade, as cidades e impérios da Mesopotâmia, o Império Babilônico. A gente viu como foi que a organização da vida social se deu. Então, quando tudo já estava organizadinho, quando as cidades se expandiram e conseguiram se organizar, então foi-se necessário essa cidadania. Por quê? Porque em toda comunidade politicamente organizada é necessário que se tenha cidadãos com seus direitos e seus deveres. Aí a gente foi vendo lá no livro didático como se deu essa cidadania no passado. Lá na página 64, a gente viu um pouquinho como se deu essa cidadania na Babilônia. E lá no livro didático de vocês falou sobre esse código de Hammurabi. Não especificou muito no livro o que era esse código, mas ele era como se fosse um conjunto de leis e decretos que as pessoas lá da Babilônia tinham que seguir. E olha o que era a base desses decretos. Nesse decreto, nesse código de Hammurabi, ele dividia a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e ricos. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança familiar. E de acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedades era punido com mais severidade. Por exemplo, se uma pessoa pobre fizesse algum delito com uma pessoa rica,
esse delito ia ser mais severo do que se ele tivesse feito com outra pessoa pobre. Então, existiam essas desigualdades sociais, essas diferenças todas lá na Babilônia, e existia essa hierarquia entre as pessoas livres, os trabalhadores livres, os escravos e os ricos. As decisões políticas na antiguidade e lá na Roma Antiga, olha como era feita essas decisões. Era dividida nesses grupos aí que tem o livro didático na página 64 de vocês. Existiam os patrícios, existiam os plebeus, existiam os clientes, que no livro didático de vocês não vem mostrando os clientes, e existiam também os escravos. Aí observe essa pirâmide. A menor quantidade de pessoas eram os patrícios, está lá no topo da pirâmide, eles formavam a aristocracia romana. Eram cidadãos que pertenciam às famílias ricas, que possuíam terras e criação de gado. Então eles estavam no topo, eles mandavam, né? Abaixo deles vinham os plebeus, que eram pobres agricultores ou artesãos, normalmente trabalhavam para os patrícios e não tinham participação na política de Roma. Abaixo dos plebeus vinham os clientes, que eram um grupo de pessoas constituído por pobres, escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos, também não tinham participação na política. E a maior parte da população na sociedade romana da antiguidade eram de escravos, que constituíam a base da mão de obra de Roma. Era uma classe formada principalmente por pessoas que eram capturadas após as conquistas territoriais romanas. Ok? Então, as legiões, quando se falava em legiões na Roma Antiga, as legiões eram formadas por plebeus e clientes. Aí, ao longo dos séculos, a Roma conquistou vários povos e se transformou em um grande império. Os povos vencidos nas guerras muitas vezes eram escravizados e obrigados a realizar várias tarefas. Entre elas, tinham que lutar entre si em arenas públicas para a diversão da população. Muitos lutadores, chamados de gladiadores, esperavam resgatar a liberdade caso vencessem o duelo. Aí, essa imagem aí, que é muito comum a gente ver, se chama o Coliseu. Era como se fosse um grande anfiteatro construído durante o Império Romano, e esse espaço aí era utilizado exatamente para essas batalhas entre os gladiadores. E eles lutavam mesmo, por quê? Porque eles queriam resgatar a sua liberdade. Aí vem a sociedade ateniense. A gente viu aí como se deu a Babilônia, a Roma Antiga. Aí passando o livro didático de vocês, a gente vai vendo lá na página 66 como se deu a cidadania na sociedade ateniense. E aí, da mesma forma lá da Roma, existia essa pirâmide, onde quem estava no topo da pirâmide eram os eupátricas, que eram os grandes proprietários, membros das famílias mais antigas. Eram os bem-nascidos, faziam parte da aristocracia. Então, eram os ricos, eram os grandes proprietários. Abaixo deles vinham os georgóis, que eram os pequenos proprietários. Depois dos georgóis vêm os demiurgos, que eram os comerciantes, artesãos e pobres em geral. Abaixo dos demiurgos vinham os metecos, que eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros. E a maior parte da população da sociedade ateniense também eram os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou atenienses endividados. Aí uma curiosidade, a gente fica imaginando, e a mulher, onde é que ela estava nessa situação toda? Aí observe as diferenças. Lembra que Tia Vanusa conversou lá em geografia que as cidades, elas têm muita coisa em comum, umas com as outras, mas lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, Esparta, nessas cidades da antiguidade, acontecia que uma cidade era muito diferente de outra. Aí observe aí essa curiosidade que vem no livro de vocês também. Chamadas de polis pelos gregos, as cidades eram independentes e muito diferentes entre si,
com leis e governos próprios e organizações políticas e sociais distintas. Em Atenas, por exemplo, as mulheres ficavam limitadas ao espaço doméstico. Aí observa aí, a mulher de Atenas, ela era responsável pelos afazeres domésticos e pela educação dos filhos. Já em Esparta, que era uma cidade da mesma época, né, era uma cidade-estado, a mulher era dedicada às atividades militares. As mulheres, elas recebiam educação física e educação militar. Então lá elas tinham mais liberdade, elas eram mais ativas na sociedade, comparada com as mulheres de Atenas. Então existiam essas diferenças entre uma cidade e outra. Aí no livro didático de vocês, inclusive na atividade que vocês vão fazer hoje, vai aparecer essas 3 palavrinhas que existe uma diferença grande entre elas. Observe aí a palavrinha democracia, monarquia e oligarquia. A gente hoje vive uma democracia. Por que democracia? O que é que significa democracia? Na democracia, o povo detém o controle político. Então, aí observe nessa imagem que é através do voto que o povo escolhe os seus representantes. Escolhe quem coloca no poder, né? Então, o povo é quem tem o poder de colocar e de tirar também. Então, o povo é quem detém o poder. Na monarquia, que a gente já viveu um período monárquico no nosso país, né? O rei, ele é quem tem o poder soberano. E a oligarquia, o poder é detido por um grupo que o exerce de forma injusta. E observe aí que é quando o voto é o voto de cabresto, né, que a gente até já conversou sobre esse voto, onde os grandes proprietários é quem compram os votos dos eleitores, né? Eles votam em quem os grandes acham que eles devem votar. Então, infelizmente, o poder é detido apenas na mão de um pequeno grupo. E aí vem a cidadania contemporânea, e essa cidadania contemporânea se deu início lá na Revolução Francesa. Observe que a cidadania ela foi evoluindo, ela foi se transformando ao longo do tempo. E a cidadania ela foi criando essa ideia de que necessitava e que envolvia a participação popular, a participação da população de um modo geral nas decisões políticas. E deveria também garantir os direitos iguais para todos os seres humanos. E por isso, essa imagem aí, ó, todos sendo levados, porque todos têm que exercer essa cidadania, todos têm que ter os direitos iguais. Então começou aí nessa Revolução Francesa essa luta pela igualdade de direitos. Observa aí quando foi que essa Revolução Francesa começou. Aconteceu entre os anos de 1789 e 1799, marcando o fim da monarquia e a criação de uma república baseada nos princípios de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Aí observe qual foi o principal motivo dessa Revolução Francesa. Preste atenção que a sociedade francesa antes era dividida em 3 classes, que recebiam os nomes de estados nacionais. Aí observe, o primeiro estado era o clero, apenas 1% da população. O segundo estado, a nobreza, cerca de também 1% da população. E o terceiro estado eram os burgueses, os cortesãos, os camponeses, 98% da população. Então, observe aí que a maior parte da população estava lá embaixo da pirâmide, fazia parte do terceiro estado. Perceba que a maioria da população representava o terceiro estado e se curvava, ou seja, obedecia às ordens do primeiro e do segundo estado, que não pagavam impostos e acabava seguindo o que eles determinavam, inclusive sustentando-os. Então, o clero e a nobreza, eles não trabalhavam e viviam uma vida luxuosa às custas do que os demais produziam. Então, o terceiro estado era quem sustentava o clero e a nobreza, era quem pagava os impostos e tudo mais. Então, foi a partir da insatisfação do terceiro estado, que na verdade era a maioria, era 98% da população,
com todos esses problemas políticos, sociais e econômicos que se iniciou a Revolução Francesa. Então, essa Revolução Francesa deu início aí, ó, com esse terceiro estado que não estava nada contente, né? Trabalhando, pagando impostos e sustentando a minoria, o clero e a nobreza. Aí observe que essa imagem e essa pirâmide vem mostrando, primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza. Eles tinham terras, eles tinham cargos, eles tinham prestígio, privilégios, eles tinham isenção fiscal, ou seja, não pagava nenhum imposto, nenhum tributo. E aí, o terceiro estado, que era a burguesa, os camponeses, 97% da população, eles eram quem ficavam com as obrigações e os impostos. Essa imagem também mostra, abaixo, olha, os privilegiados, o clero e a nobreza. E os não privilegiados, que era o terceiro estado, eles sofrendo e tendo que trabalhar para sustentar o luxo e as riquezas da nobreza e do clero. E aí a gente seguiu pelo livro didático e chegou na cidadania no Brasil, na página 69. No Brasil, observe que o Brasil seguiu também basicamente esses mesmos caminhos, né? A cidadania também foi crescendo, foi se transformando, foi se desenvolvendo. Essa ideia de cidadania, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Lá no início, olha, no Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Durante a monarquia, que foi de 1822 a 1889, apenas os homens maiores de 25 anos que tivessem determinada renda, eles tinham direito de votar e participar das eleições. No início da Primeira República, que foi aí de 1899 a 1930, o critério de renda foi eliminado e os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam votar. Aí olha os excluídos, os religiosos, alguns soldados, as mulheres e os analfabetos, que eram mais de 80% da população, não tinham esse direito. A população em geral tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Assim, a maior parte dos brasileiros estava excluída das decisões políticas. E aí observe que nessa charge vem mostrando que quanto mais analfabetos, menos eleitores. E aí os barões de café diziam: quanto menos eleitores, menos problemas para nós, porque eram eles, os barões de café, que escolhiam os seus representantes, né? Não existia a democracia que existe hoje. E aí, quando foi que tudo mudou? Com a nova Constituição de 1988, a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos tiveram direito ao voto. Então, a partir desta Constituição aí, esse livro, que é um monte de leis e decretos, que foi criado nesse ano de 1988, todos os brasileiros passaram a ter direito à educação, os estrangeiros também, que moravam em outros países, passaram a ter direito. E a Constituição brasileira, ela foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. Isso teoricamente, né? Porque na prática a gente sabe que até hoje algumas leis elas não são cumpridas, nem todos têm de fato direito à educação de qualidade, à saúde, a tudo o que está escrito aí na nossa Constituição, não é verdade? E aí, revisando tudo isso que a gente viu ontem, hoje a gente vai para a nossa atividade. Observe aí, essa menininha está mostrando que nossa atividade de hoje, vocês vão rever tudo o que estudamos em toda essa unidade 2. Vocês vão folhear todo esse livro que eu vou dizer que vocês entendam bem direitinho como se deu todas as cidades, desde a antiguidade até hoje, como se deu essa organização da vida social, como se deu a expansão das cidades, a formação das primeiras cidades, os primeiros núcleos populacionais. Então, vocês vão rever toda essa unidade 2. E como atividade de hoje, vocês vão para o livro didático nas páginas 70 a 73. É a nossa atividade de revisão de história, concluindo a nossa unidade 2, ok, galerinha?
E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. A vida, ela muda na proporção da sua coragem. Então, ninguém com preguiça aí em casa. Vamos ter coragem, fazer todas as atividades e vencer e ficar crianças espertas e inteligentes. Um beijão, um abraço, feliz dia, bons estudos e até a próxima aula.